Beleza, moçada? Galera, a aula de hoje, Cinemática Vetorial 2. O que nós vamos falar nessa aula de cinemática, né? Nós vamos hoje falar sobre aceleração vetorial instantânea. Tá legal? Basicamente é essa, né? Nós temos também um pouquinho de aceleração média, mas o detalhe é a nossa aceleração vetorial instantânea. E aí nós vamos observar que nós temos as chamadas componentes da aceleração. Quais são as componentes desta aceleração? É a componente tangencial e a componente centrípeta. Tá legal? Muito bem. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos é falarmos aí sobre a aceleração vetorial média. O que é aceleração vetorial média? Então, primeiramente, ela é dada pela razão entre a variação da velocidade vetorial e o intervalo de tempo gasto. Né? Como assim, professor? O que é isso? Então, você sabe que aceleração, quando você fala em aceleração escalar, aceleração escalar é o quê? A variação da velocidade pelo tempo. Então, digamos assim, a velocidade era, digamos, velocidade inicial era 5. E aí a velocidade passou a ser... vamos colocar outros dois valores, que aí eu vou explicar a diferença. Tá bom? Deixa eu pensar aqui. Ao invés de 5, eu vou colocar a velocidade era 3, e aí a velocidade passou a ser 4. Então, a velocidade era 3, passou a ser 4. Isto no intervalo de tempo de 5 segundos. Beleza? Então, como é que você faria isso aqui? Né? Então, você faria assim, acredito que você faria assim. Você pegaria a aceleração igual, qual foi a variação da velocidade? Passou de 3 para 4, qual é a velocidade final, menos a velocidade inicial. Então, 4 final menos 3 inicial, dividido pelo tempo, 5. Então, isso aqui daria 1 sobre 5, e aí a nossa aceleração será 0,2. Tudo bem? Só que agora nós vamos pensar em aceleração média vetorial. Ok? Então vamos imaginar o seguinte, a partícula estava nesta trajetória. Tá, estou aqui. Estava numa trajetória curva, tá legal? Então, a partícula estava numa trajetória curva, essa trajetória aqui. Aí a partícula estava nesta posição, e agora ela estará nesta posição. Nessa posição, nós teremos uma velocidade aqui, isso aqui é o vetor de velocidade. Velocidade 1, igual a quanto? Igual a 3 metros por segundo. E agora está aqui, ó, com a velocidade aqui, ó, tangente à trajetória, né? Isso aqui é a velocidade 2, que é igual a 4 metros por segundo. E isso também em 5 segundos. Só que agora eu quero saber qual é a aceleração vetorial. E aí, para calcular essa aceleração vetorial, eu vou precisar de quem? Vou precisar da variação da velocidade vetorial. Então, já vai mudar, não vai mudar? Vai mudar. Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. O módulo, né, da aceleração vetorial será igual. Qual é o módulo da variação da velocidade? Então, você vai ter que fazer assim. A variação da velocidade vetorial é a velocidade final, vetorial, menos a velocidade inicial, vetorial. Correto? Então, como é que eu faço isso? Ó, V2, vou colocar aqui o V2, esse aqui é o V2. Né? V2. Menos o V1. Se o V1 é esse, menos V1 é o vetor oposto. Então, seria mais ou menos isso.
Esse aqui é o menos V1. Aqui formou 90 graus. Aí eu vou ligar o início ao fim. Esse aqui é o ΔV. Estão sacando? Então nós teremos aí uma diferença de vetores. E esse ΔV aqui não é pegar o 4 e subtrair dele o 3. Então o que nós teremos aqui é o seguinte, teorema de Pitágoras. Esse vetor 1 aqui, ó, vale 3, esse aqui 4, então ΔV será 5. Então ΔV, né, vetorial, seu módulo, será igual a 5. Triângulo pitagórico, né? Então aqui nós teríamos 5 dividido pelo tempo 5 vai dar 1. Vocês viram como muda tudo na resolução? Porém, o conceito é o mesmo, variação da velocidade pelo tempo. Só que essa variação tem que ser o quê? Uma variação vetorial. Olha a setinha aqui indicando. Uma variação vetorial. Tá legal, moçada? Então vamos lá. O que nós temos na aceleração vetorial instantânea? Quando você fala instantânea, você não vai pegar a velocidade que era, a velocidade que é, vai fazer a diferença. Não, você não vai fazer nada disso. O que você vai fazer agora na velocidade vetorial instantânea? Naquele exato momento que você está estudando, você vai observar, então, que nós teremos uma alteração ou no módulo da velocidade ou na direção da velocidade. Ok? Porque nós estamos falando de velocidade vetorial. Então, essa velocidade vetorial ela será alterada se mudarmos a direção ou a sua intensidade. Então, nós vamos observar dois componentes de aceleração. Ok? A aceleração tangencial e a centrípeta. Vamos lá. Então, eu peguei aqui um exemplo para vocês. Um exemplo que, inclusive, está lá na apostila, né? Um exemplo, vamos pegar aqui uma canetinha, vamos lá, verdinha, tá? Digamos que um corpo esteja aqui, tá? O corpo está aqui. Sua velocidade, você já aprendeu na aula passada, sua velocidade é tangente à trajetória, correto? Então, digamos que ele esteja indo aqui nesse sentido. Esse aqui é o sentido do movimento. Então, nós temos aqui o vetor velocidade. Então, está aqui, ó, o vetor velocidade tangente à trajetória. Aí, nós teremos uma aceleração que nós vamos chamar de tangencial, porque ela é tangente à trajetória, e uma aceleração centrípeta, porque ela será normal à trajetória. Essas duas acelerações vão determinar a aceleração que nós chamamos de vetorial. Tá legal? Então, essa aceleração vetorial será a soma de suas componentes, tangencial e centrípeta. Observe que é uma soma vetorial. Então, esse cara aqui, ó, esse cara é a soma da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. Tá aqui. Porém, se você quiser saber o seu módulo, você vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras. Aqui é um cateto, que é a aceleração tangencial. Aqui é outro cateto, que é a aceleração centrípeta. E aí nós vamos fechar aqui a figura com a nossa aceleração resultante. Então, a aceleração resultante ao quadrado é a componente tangencial ao quadrado mais a componente centrípeta ao quadrado. Tá legal? Mas o que é importante agora? Você conseguir compreender, né, o que é aceleração tangencial e o que é aceleração centrípeta. Quais são os pontos importantes, fundamentais desses vetores. Tá legal? Então, nós vamos para o próximo slidezinho. Ali. Vamos falar sobre aceleração tangencial. O que a aceleração tangencial é e faz? Né? Então, primeiramente, é uma componente na direção tangente, ok? E ela está ligada a quem? A variação da intensidade da velocidade, ok? Então, o que acontece? Ele vai alterar o módulo
da velocidade. Então, ou aumentando ou diminuindo, ou seja, ela existe nos movimentos chamados acelerados, né, ou retardados. Se o movimento for acelerado ou retardado, nós temos, então, aceleração tangencial. Beleza? Vamos guardar. Quando é que nós temos aceleração tangencial? Quando o módulo da velocidade é alterado. Se a velocidade for constante, não tem aceleração tangencial. Tá legal? Então tá ali, ó, justamente no segundo item. Ó, ela é nula no movimento uniforme. Está presente nos movimentos variados. Não importando a trajetória. Observe, não importa se a trajetória é retilínea ou curvilínea. Se for um movimento, digamos, circular e uniforme, não tem aceleração tangencial. Movimento retilíneo e uniforme, não tem aceleração tangencial. Movimento helicoidal e uniforme, não tem aceleração tangencial. Ok? Só haverá aceleração tangencial se ocorrer o quê? Variação no módulo da velocidade. Não existe nos movimentos uniformes. Tá legal? Vamos lá, perguntinha. Então, por exemplo, eu tenho uma trajetória aqui qualquer, vou colocar uma trajetória aqui qualquer, e aí o cara estava aqui. Qual era a velocidade dele? Era 2. E agora, qual a sua velocidade? É 2. E aí eu pergunto, haverá então aceleração tangencial nesse movimento? Não. Por que não? Porque o módulo da velocidade não mudou. Ok? Então a aceleração aqui a aceleração tangencial é 0. O cara percorreu aqui outra trajetória, curva. Qual era a velocidade dele aqui? 5. Qual a velocidade dele aqui? 5. Mudou o módulo da velocidade? Não, era 5 e continuou sendo 5. Aceleração tangencial igual a 0. Tá? Agora, vamos pegar aqui uma outra trajetória qualquer. Tá? A velocidade aqui era quanto? Era 2. E agora, aqui é quanto? Aqui é 5. Tem aceleração tangencial? Agora tem. Por quê? Porque o módulo da velocidade... O que é o módulo mesmo? A intensidade, o valor numérico. O valor numérico da velocidade foi alterado. Então, a aceleração tangencial agora é diferente de 0. Beleza? Então, o que eu falei aqui? Ela é nula nos movimentos uniformes. Não existe no movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? Aquele movimento de velocidade constante. Só haverá esta aceleração chamada tangencial se ocorrer uma mudança no módulo. Está presente nos movimentos variados. E isso não importa a trajetória. Se a trajetória é retilínea, circular ou uma variação aqui aleatória, não importa. Importa você observar o valor numérico da velocidade e verificar se o valor numérico foi alterado. Se mudou o valor numérico, é porque tem aceleração tangencial. Ok? Qual é a sua direção? A mesma da velocidade vetorial. Ok? Então, o que acontece? Se nós temos uma aceleração tangencial, essa aceleração tangencial terá a mesma direção da velocidade. Mesma direção não quer dizer mesmo sentido. Tá? Está na mesma direção, está na mesma reta. Agora, o seu sentido, tá aqui, ó, o seu sentido concorda com a velocidade, ou seja, tem o mesmo sentido da velocidade nos movimentos acelerados. É oposto ao da velocidade nos movimentos retardados. Beleza?
Sua intensidade é igual ao valor absoluto da aceleração escalar. Então, se você jogar lá na formulinha, digamos lá, você tem lá, velocidade é igual a 5 mais 2t. Né? Você sabe que essa aqui é uma formulinha de movimento ou de velocidade escalar. Se você deriva isso aqui, você terá aceleração escalar. Então, qual é a aceleração? Derivei e deu 2. Esta aceleração escalar terá o mesmo módulo da aceleração tangencial. Então, lá, a intensidade da aceleração tangencial, né, é igual ao valor absoluto da aceleração escalar. Por que valor absoluto? Porque a aceleração escalar ela pode ser o quê? Positiva e pode ser negativa. Então, a aceleração tangencial terá módulo, né, igual à aceleração escalar. Beleza? Módulo, né? Porque todo vetor é positivo. Tá legal? Aqui eu tenho um exemplo. Uma trajetória curva, vetor velocidade aqui, ó. Vetor velocidade, ele poderia estar desenhado aqui, né, ó. Tangente à trajetória. O desenho está descolado ali, mas a velocidade está aqui, o corpo está aqui, digamos. Tangente à trajetória, vetor velocidade no sentido do seu movimento. Mas o movimento é acelerado, então nós teremos uma aceleração na mesma direção da velocidade e no mesmo sentido da velocidade. Ok? Isso aqui, então, é o quê? Um movimento acelerado. Se fosse um movimento retardado, nós temos aqui o vetor velocidade, né? O carinha está aqui, vetor velocidade, e aí nós teremos o quê? Como é um movimento retardado, aceleração tangencial na mesma direção da velocidade, porém no sentido contrário. Então, relembrando, aceleração tangencial sempre na mesma direção da velocidade. Sempre tangente à trajetória. A favor da velocidade, ou seja, no meu sentido, no movimento acelerado, e sentido contrário, no movimento retardado. Beleza? Agora vem o ponto mais importante dessa aula. Esse que é o grande foco, né? Que é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é aquela que está ligada à variação na direção da velocidade. Então lá, se tem variação na direção da velocidade, então haverá componente centrípeta. Tá? Se eu tenho aqui uma trajetória retilínea, por exemplo, o corpo estava aqui. Agora o corpo está aqui, tá legal? Continuou na mesma direção, velocidade na mesma direção. Então o que acontece? Aceleração tangencial, aceleração centrípeta é igual a zero. Mas se a trajetória é curva, o cara estava aqui, e agora o cara está aqui, você está observando que mudou a direção da velocidade? Não quero saber se a velocidade aumentou, se ela diminuiu, se ela manteve constante. Não importa. O que importa é que mudou a direção. Se mudou a direção, opa, temos aceleração sempre. Temos. Tá legal? Ela é nula nos movimentos retilíneos. Acabei de falar. Aqui, ó. Nula nos movimentos retilíneos. Porém, está presente nos movimentos curvos. Não importa se é uma circunferência certinha. O que importa é curva a trajetória. Então existe aceleração centrípeta. Tá legal? Sua direção é normal à velocidade vetorial. Vamos lembrar que a palavrinha normal quer dizer perpendicular. Na física, perpendicular, normal, são, digamos, sinônimos. A velocidade. E o seu sentido é sempre dirigido para o interior da curva. Por isso que o nome dela é centrípeta, que aponta para o centro. Ok? Sua intensidade é dada por
Então está lá, v ao quadrado sobre r. Está aqui um exemplo. Uma partícula que está aqui, ó, nesse sentido, esse aqui é o sentido do movimento, tá ok? Então nós temos a trajetória, sentido da trajetória. No ponto aqui observado, o corpo está aqui, sua velocidade tangente à trajetória, velocidade sempre tangente, vimos isso ontem. Como a trajetória é curva, haverá uma aceleração centrípeta. Uma aceleração centrípeta, apontando para o centro da curva, e de repente está mais ou menos aqui, assim, né? Está o centro da curva. Beleza? Então ele vai apontar para o centro da curva. Tudo bem? Agora, é importante lembrar que a nossa aceleração vetorial, ela tem componentes. A aceleração vetorial não é apenas a aceleração centrípeta. A aceleração vetorial não é apenas a aceleração tangencial. A nossa aceleração, ó, a nossa aceleração vetorial, ela é a soma da aceleração centrípeta com a aceleração tangencial. Detalhe, soma vetorial, tá? Então, imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui uma partícula, ó, tem uma partícula, aqui está o vetor velocidade, e aqui, por exemplo, está o vetor aceleração. Olha que interessante, hein? Vocês estão observando que a aceleração ela não é nem paralela à velocidade, nem perpendicular à velocidade. Então, se eu quisesse classificar esse movimento, como é que eu faria? Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar aqui dois eixos. Um eixo perpendicular à velocidade. E aqui eu vou traçar um eixo paralelo à velocidade. Beleza? Aí eu faço o seguinte, eu pego esta aceleração e vou fazer as suas projeções. Na direção tangente, e essa projeção na direção tangente ganhará o nome de aceleração tangencial. E aqui é a sua projeção perpendicular à velocidade. Que é a nossa, então, aceleração centrípeta. Moral da história. Se existe aceleração centrípeta, o corpo está fazendo uma curva. Ok? Se ele está indo para a direita, preste bem atenção, se ele está indo para a direita e a aceleração é para baixo, isso quer dizer que ele vai fazer uma curvinha para baixo. Essa aqui será a trajetória dele. Tá bom? Agora, ele faz essa curva aumentando ou diminuindo a velocidade? Ficando mais rápida ou mais lenta, né, a partícula? Então, o que acontece? Aceleração tangencial contra a velocidade. Então, é um movimento retardado. Então, ele vai fazer essa curva diminuindo a sua velocidade, tendendo a parar. Beleza? Vamos aplicar isso aqui que nós fizemos até agora. Realizando uma curva, dirigindo o seu carro ao longo de uma estrada, Jerônimias pensou e refletiu sobre tal trecho do movimento de seu automóvel. Então, ó, ele está realizando uma curva, tá? Observe esse detalhe, está realizando uma curva. Considere o trecho curvo, perfeitamente paralelo ao solo. Sabendo-se que ele pensou corretamente, uma das suas possibilidades de pensamento foi a seguinte. Então, ele pensou de forma correta, tá? Então, vamos lá. Se ao pisar no acelerador, terei apenas uma aceleração de natureza centrípeta atuando sobre o meu carro. Então, a primeira coisa é observar o seguinte. Nós teremos a possibilidade da aceleração ser composta por aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Correto?
teremos aceleração tangencial se ele aumentar a velocidade. Ou se ele diminui a velocidade. Ou seja, se ele aumenta, apertou o acelerador. Se ele diminui, aperta o freio. Teremos aceleração tangencial. E aceleração centrípeta, quando ele faz curva. Ok? Mas ele está realizando uma curva. Ele está realizando uma curva. Já começa o texto falando que ele realiza uma curva. Depois o cara fala para você considerar o trecho curvo. Então, esta aceleração tangencial centrípeta já existe de cara. Ok? Agora, a existência da aceleração tangencial vai depender se ele acelera o freio. Então, vamos lá. Se eu pisar no acelerador, se eu pisei no acelerador, teremos aceleração tangencial. Então, se eu pisar no acelerador, terei apenas uma aceleração de natureza centrípeta. Terei apenas... Ih, errou. Errou, não é isso, né? Ele terá também aceleração tangencial, além da aceleração centrípeta. B. Se eu pisar no freio, se eu pisar no freio, diminui a velocidade, teremos aceleração tangencial. Se eu pisar no freio, terei uma aceleração de natureza tangencial. Beleza? Além de uma de natureza centrípeta atuando sobre o carro. Beleza? Por causa da curva. Letra B está certa. Letra C. Se a seta do meu velocímetro não se mexer, se não mexeu, não mudou a velocidade, não aumentou nem diminuiu a velocidade, ou seja, não tem aceleração tangencial. Ok? Terei uma aceleração de natureza tangencial. Terei uma aceleração de natureza tangencial. A seta do velocímetro não mexeu. Terei uma aceleração de natureza vetorial? Não. Não. Ok? Beleza? Se eu pisar no acelerador, novamente, pisei no acelerador, terei aceleração tangencial. Terei apenas uma aceleração de natureza tangencial. Terei apenas não, né? Porque já existe aceleração centrípeta por ser uma curva. E o último, se eu pisar no freio, terei apenas uma aceleração de natureza tangencial. De novo, terei apenas uma aceleração tangencial. Não, porque já temos uma aceleração centrípeta. Resposta, letra B de batata. Beleza, moçada. Vamos lá, próximo exercício, turma da Mônica. O professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho considerando o módulo de sua velocidade constante. O cara já deu a dica total aqui. Considere o módulo da velocidade constante. O que ele disse aqui? Que a aceleração tangencial é zero. Ok? Desprezando-se a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é... Então, aqui no terceiro quadrinho. No terceiro quadrinho, vamos imaginar que esse aqui é o coelhinho. Esse coelhinho está recebendo uma aceleração apontada para o centro da Terra. Que é a aceleração da gravidade. E, no caso, está fazendo o papel de aceleração centrípeta. Então, aceleração centrípeta aqui tem. Porém, como o módulo da velocidade é constante, aceleração tangencial é igual a zero. Ele pergunta sobre aceleração tangencial. Então, resposta letra A. Né?
Facinho essa aí, né? Só que tem um monte de gente que errou, por quê? Porque chegou no exercício, não leu direito o texto, e ele foi babando lá na aceleração centrípeta. E aí, o que ele fez? Opa, aceleração centrípeta aponta para o centro da curva perpendicular à velocidade. Então tá aqui, ó. Perpendicular à velocidade dirigido para o centro da Terra, que é a aceleração centrípeta. Mas não é isso que ele pediu. Tá legal? Exercício 3. A figura a seguir ilustra um trecho da pista horizontal de autódromo. AB é uma reta. BCD é um quarto de circunferência. O piloto de um carro percorre o trecho BCD, diminuindo o módulo de sua velocidade. Então, ó, observe, ó, está diminuindo o módulo da velocidade. Aí a pergunta, a alternativa que pode representar a aceleração vetorial do carro ao passar pelo ponto C é... Então lá, qual é a aceleração que ele vai ter aqui no ponto C? Então, primeiramente, ele está diminuindo o módulo de sua velocidade. Então aqui, ó, paralela à velocidade, porém de sentido contrário, nós teremos aceleração tangencial. Né? O movimento é retardado. Então, existe uma aceleração contra a velocidade. Além disso, nós teremos aqui uma componente centrípeta, na verdade. Por quê? Porque esse cara está sendo puxado para o centro da curva. Então, nós temos aqui a componente centrípeta do nosso movimento. Beleza? E aí nós temos agora que somar esses vetores. Então, vou usar o método do paralelogramo. Aqui. Vou traçar diagonal. Então, essa aqui é a nossa aceleração resultante. Ó, aqui é a centrípeta, né? Então, essa aqui é a nossa aceleração resultante. É a aceleração que nós estamos querendo saber. Vamos colocar uma sombrinha amarela. Beleza? A alternativa que pode representar a aceleração vetorial do carro. Essa aqui, ó. Ok? Então, resposta, letra, pelo menos a que mais se parece, né? Letra E. Beleza. Ok, ok. Galerinha, um abraço para vocês, aqueles que não aparecerem na aula à tarde. Fiquem com Deus, boa semana, bons estudos, bom feriado amanhã, tá legal? E a gente se encontra aí terça-feira que vem, tá bom? Ou à tarde. Tchau, tchau.